Em um mundo antigo onde a esperança muitas vezes se perdia nas sombras da opressão e do desconhecido, emergiu um grupo de homens comuns, escolhidos para uma missão extraordinária. Estes eram os apóstolos de Jesus Cristo, chamados a proclamar uma mensagem de salvação, amor e redenção para todos os cantos da terra. Eles eram portadores da Boa Nova, a luz divina destinada a iluminar os corações de toda a humanidade. Jesus, em seu ministério terreno, profetizou que esta mensagem transcendente não seria confinada a uma nação, tribo ou língua, mas ressoaria através das eras e fronteiras. Em Mateus 24, versículo 14, ele declara: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Esta promessa, carregada de esperança e determinação divina, foi confiada aos seus discípulos, que, impulsionados pelo Espírito Santo, tornaram-se apóstolos, enviados a realizar a grande comissão. No entanto, o caminho que tinham pela frente não era de glória terrena ou triunfo humano, mas um de sacrifício, perseguição e morte. Cada apóstolo, com sua fé inabalável e compromisso com o Mestre, enfrentou provações inimagináveis e encontrou um fim marcado por violência e martírio. Eles sofreram, mas sua dor não foi em vão. Cada gota de sangue derramado tornou-se semente para uma igreja nascente e vibrante, um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Estas histórias de devoção e sacrifício, embora tingidas de tragédia, são relatos inspiradores de homens que, com olhos fixos no céu e corações inflamados pelo amor de Cristo, entregaram suas vidas para que a mensagem de salvação ecoasse através dos tempos. Eles cumpriram a profecia, e o Evangelho foi proclamado a todas as nações, tocando vidas e transformando destinos eternamente. Ao explorarmos as vidas e mortes destes apóstolos, somos convidados a refletir sobre o legado que deixaram e a responsabilidade que agora recai sobre nós, como herdeiros de sua missão. Que suas histórias nos inspirem a viver com a mesma coragem e convicção, proclamando a boa nova de Jesus Cristo a um mundo que ainda anseia por esperança e redenção. Os discípulos e apóstolos de Jesus, sem dúvida, não tiveram vidas fáceis, e seus falecimentos foram tudo menos pacíficos. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles encontraram fins trágicos. De fato, aqueles que buscam descobrir como cada apóstolo morreu se deparariam com relatos horríveis, cada história sendo mais macabra que a anterior, com várias narrativas de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Incluirei nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, precisamos reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto provém de tradições cristãs antigas. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores e pais da Igreja Antiga, mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é fundamental entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser equiparadas ao texto bíblico. Sim, as tradições cristãs antigas são intrigantes e frequentemente muito úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é tarefa fácil, pois essas tradições antigas oferecem diferentes versões de suas mortes, e os relatos muitas vezes confundem e misturam fatos e personagens históricos. No entanto, neste vídeo, me esforçarei para manter a maior distinção possível neste aspecto,
e farei isso com base no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Assim, de todos os relatos detalhando as mortes dos apóstolos, este é o que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos, instigada por Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que tentou matar Jesus recém-nascido, ordenando o massacre dos infantes em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista, e também desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago pela espada e também prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradou aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro só foi poupado da morte porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta de 44 anos depois de Cristo, e o fato de ele ter morrido pela espada indica provavelmente que ele foi decapitado. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Ele morreu por crucificação em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André sofreu uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse design de cruz tornou-se conhecido como a Cruz de Santo André. Os relatos detalhando a morte do apóstolo Filipe são bastante confusos, principalmente porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, um diácono da igreja de Jerusalém. Assim, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que ele foi apedrejado. Algumas dizem que ele foi tanto apedrejado quanto crucificado, e ainda outras afirmam que ele foi enforcado. Há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais renomada sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, pois praticamente não existem fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. Algumas tradições, no entanto, afirmam que após dedicar sua vida à propagação do Evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outras relatam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi açoitado até a morte ou decapitado. Existem muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, baseadas em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, onde ele encontrou seu martírio. A tradição mais aceita afirma que ele foi morto por lanceiros em Milapor, perto da moderna Chennai, na Índia, onde ainda hoje existe uma igreja que comemora seu ministério e martírio. É crucial, enquanto exploramos essas tradições, manter uma mente discernente e um coração focado na verdade revelada nas Escrituras, que é a nossa fonte primária e inerrante de fé e prática. Todas essas tradições, por mais fascinantes ou edificantes que possam ser, devem ser avaliadas à luz da revelação bíblica e aceitas com cautela e discernimento. Tomé, cuja morte, segundo se acredita, ocorreu no sul da Índia, foi supostamente empalado com lanças por seguidores de religiões locais, conforme algumas tradições cristãs. Essas tradições nos contam que Tomé foi um missionário fervoroso, levando a mensagem do Evangelho até os confins da Índia, enfrentando resistência
e eventual martírio por sua fé inabalável em Cristo. Simão, o Zelote, é dito ter sido martirizado em idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. Existem diferentes versões sobre sua morte. Algumas afirmam que ele foi crucificado, outras sugerem que foi queimado vivo, e ainda outras alegam que foi cerrado ao meio. Essas narrativas divergentes refletem a natureza complexa e muitas vezes obscura das tradições antigas, que foram transmitidas através de gerações, cada uma adicionando ou omitindo detalhes conforme o contexto cultural e teológico da época. Judas Tadeu, por sua vez, é celebrado em várias tradições como um grande missionário que evangelizou diversas regiões do Império Romano até encontrar seu martírio. Algumas versões sugerem que ele foi morto com golpes de lança, outras que foi espancado até a morte, e ainda outras que teve sua cabeça cortada com golpes de machado. Algumas tradições antigas, interessantemente, ligam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos foram mortos por uma multidão enfurecida, incitada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus, que antes de seguir Jesus trabalhava como coletor de impostos, tem várias contas possíveis sobre seu martírio, com uma tradição até mesmo afirmando que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais comumente aceita sobre a morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. Este relato, embora não seja corroborado por fontes bíblicas, ressoa com a tradição da igreja primitiva e é frequentemente aceito como uma representação plausível de seu fim. Há uma confusão significativa em torno da morte de Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Algumas tradições erroneamente confundem este Tiago com o autor de uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando as tradições que claramente diferenciam Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos sugerindo que ele pregou o evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. Entre todas as contas na tradição cristã sobre as mortes dos apóstolos, a mais conhecida é a de Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. A tradição sustenta que Pedro estava destinado a ser crucificado de maneira convencional, mas recusou morrer da mesma maneira que seu grande mestre, Jesus Cristo. Como tal, ele teria solicitado que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João, o último dos apóstolos de Jesus a falecer, segundo a tradição, foi severamente perseguido e torturado. Há até um relato antigo que afirma que ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas sobreviveu milagrosamente. Mais tarde, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais. Judas Iscariotes foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado em nome de Jesus. Pelo contrário, ele foi quem traiu o Senhor. Após trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles recusaram aceitá-lo. Mateus registra que, após isso, Judas foi enforcar-se. Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrível e terrível do discípulo traidor, dizendo que ele se rompeu pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia, depois foi para a região do Cáucaso, onde foi crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e ainda outras afirmam que ele morreu de morte natural, em idade avançada em Jerusalém. Paulo, o último dos apóstolos, não fazia parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo, ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato sobre a morte de Paulo é considerado confiável. Segundo os registros,
Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 anos depois de Cristo, durante a mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram, é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles eram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus frequentemente falava sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações.